Antonielia. Antonielia, E como é que filha de você Antônio e Cordélia. E como é que você começou essa história? Conta pra gente como é que começou essa sua trajetória com a pedagogia Waldorf. Como é que isso apareceu na sua vida? Eu acho que isso já estava na minha vida e eu vim me dar conta em 2013. Eu tenho uma filha que tem problemas respiratórios, tem bronquite alérgica. E eu sempre busquei tratamentos alternativos, diferentes, porque eu não queria dar só muitos remédios fortes a ela. E aí uma vez conversando na escola, a mãe de uma coleguinha disse assim, eu trabalho com medicina antroposófica, você conhece? Eu disse, não conheço, mas eu quero conhecer. Aí levei minha filha para uma consulta, quando ela começou a tomar o remédio, nas primeiras vezes, já mudou o quadro dela de saúde, já foi ficando diferente muito rápido. Eu disse, esse negócio é bom. Aí quando foi no retorno que eu conversei com ela, ela disse, olha, tem um caminho para a educação dessa medicina que eu pratico. Chama Pedagogia Waldorf. Você já ouviu falar? Eu nunca tinha ouvido falar até aquela época. E aí eu vim, ela me indicou aqui o Instituto Social Micael e eu vim para cá. Nos primeiros módulos que Cida fazia os módulos de integração. Para as pessoas conhecerem primeiro e ver se queria aquilo. Aí eu já entendi que era esse caminho que eu buscava. Eu me formei em 1997 em pedagogia. Minha mãe é professora, na minha família tem muitas professoras. E acho que isso já deve ter vindo numa herança genética também. Eu sempre gostei muito. Quando eu era pequena eu dizia à minha avó que eu ia ser babá. E ela ria que se acabava de mim. Essa menina está estudando para ser babá. E depois que eu vim entender, né, por que eu dizia isso, é para cuidar de criança, né? E aí eu me formei, fui fazer uma pós-graduação em estudos para a paz e resolução de conflitos. E as pessoas me perguntavam, para que você vai fazer isso? Depois você vai trabalhar em quê? E ganhar dinheiro como? Eu disse, eu não sei. Mas eu acredito que a educação precisa ser para a paz. E eu quero achar um caminho. Entrei no curso na Universidade Federal de Sergipe, depois participei de umas formações holísticas na Unipaz, tinha um núcleo aqui, e aí em 2013 abriu meus olhos, isso tudo abriu meus olhos para eu conhecer os fundamentos do ser humano e entender o ser humano integrado no cosmos. E entender a educação da criança como muito maior do que a educação da criança naquela faixa etária que ela está naquela idade. A criança tem uma história antes e vai ter uma depois, né? Tem uma história integrada. Isso foi muito bom para mim, esses cursos antes. Então, quando eu conheci a pedagogia Waldorf, pronto, entendi. Tudo se encaixou, né? É isso. É esse o caminho para a educação, porque o que eu fiz antes me ajudou a compreender o ser humano, me ajudou a entender essa relação do ser humano no cosmos, me ajudou a entender as relações, abriu a minha cabeça para entender a espiritualidade integrada no processo, né? Mas ainda não tinha como trabalhar pedagogicamente com as crianças, que era a minha atuação. E aí, quando eu conheci a pedagogia Waldorf, fechou. Era esse que eu estava procurando. Teve um módulo aqui com a doutora Sônia Setzer. Aí ela falava algumas coisas, eu chamei ele naquele módulo, muitas fichas caíram. E uma coisa eu entendi. Quando eu era pequena, minha mãe é católica, apostólica romana, que tem que cumprir todos os ritos da Igreja Católica. E eu questionava muito, mas tinha medo e vergonha de falar alguma coisa com ela, por respeito também, né, ao modo como ela praticava. Eu me lembro que tinha a diretora da escola que eu estudei, na Casinha Feliz. Eu perguntei, tia Zezé, mas eu queria saber como era Deus. Para mim, Deus não é assim. Aí ela, então, minha filha, como é que você vê Deus? Eu disse, eu não sei dizer. Ela pensa assim uma coisa que quando você vê assim essa imagem, você lembra de Deus.
Aí eu disse a ela, era pequena, devia ter uns 8 anos para 9 no máximo. Eu disse um sol. E aí no módulo de doutora Sônia do passe eu entendi. Por que eu disse o sol? Eu sabia. E eu tinha uma saudade de um lugar que eu não sabia dizer onde era. Só quando eu fechava o olho que eu chegava nesse lugar. E aí naquele modo eu entendi, nós viemos desse mesmo lugar, né? Estamos todos juntos, aí foi me dando mais tranquilidade. Que bom que eu encontrei, que bom que agora eu sei dizer o que é, né? E aí então, era 2013, eu estava trabalhando numa escola aqui no bairro chamado Mosqueiro, na zona de expansão. E fui convidada para trabalhar numa escola que estava inaugurando. Isso é uma oportunidade de eu começar, já que está começando a escola, a praticar isso. A escola estava em reforma há 5 anos e voltou a funcionar. Aí eu perguntei, e se a gente tivesse isso na escola pública? Porque nunca, não sabia se tinha. Então comecei a praticar a pedagogia Waldorf nessa escola, no Mosqueiro, uma escola chamada Elias Montalvão. Algumas coisas básicas, de fazer um ritmo no início da manhã, era muito professor, eu também estava muito ainda no início, não sabia muito como conduzir os professores, eu ainda estava estudando, mas aí eu já levava as histórias, a arte, né? Eu trabalho com arte, eu trabalho com os contos na educação infantil e o brincar, e a valorização do brincar. Começou a fazer muito efeito. Então, a gente precisava de apoio para continuar na formação. Éramos, na época, um grupo de 12 professores. Precisávamos de apoio para fazer a formação, porque não era muito barato para quem é professor. Então, nós somos a secretária de educação da época, a professora Márcia Valéria, e quando ela viu os custos, ela disse, isso é um preço que teria que ter um retorno. Aí ela disse, tem algumas escolas da prefeitura para serem inauguradas. Então vocês se comprometem e irem todos para essa escola, trabalham com essa metodologia e aí então a prefeitura contribui com a formação. Façam um projeto. E aí então a gente tinha alguns encontros aqui no Micael e aí nós fizemos o projeto, justificando por que a pedagogia Waldorf seria bom na escola pública, né? E dentro do contexto daqui de Aracaju, ela nos tinha sinalizado que a escola seria nesse bairro 17 de Março. Esse bairro aqui é o primeiro no índice de homicídios na cidade, né? E tem uma realidade muito dura, embora que as ruas, hoje está muito bom, comparado ao que era em 2013, né? As ruas todas asfaltadas, urbanizadas, bonitinhas, mas ainda falta muita coisa. E aí nós fizemos o projeto na época, no coletivo, eu, Cida, professor Américo, e todo mundo ia colaborando um pouquinho, entregamos na prefeitura, e aí foi aprovado. Nós tínhamos uma bolsa parcial, que já ajudou bastante todo mundo, fizemos a formação. E nesse período da formação, continuamos fazendo os estudos aqui. Depois que passava a formação, a gente ficava aqui, se encontrando de 15 em 15, às vezes de mês em mês, quando apertava muitas agendas de todo mundo, mas tínhamos encontros periódicos. Aí nós estudávamos e íamos fazendo um enxoval. Bolinhas de feltro, brinquedos, fazendo costura para a escola. Para a futura escola? Era para a futura escola, ainda não tinha inaugurado. Isso em 2014. Fomos fazer algumas visitas também que foram muito importantes. Nós visitamos a Monte Azul, o Horizonte Azul.
Foi. E de uma vez só nós somos em 3 lugares, não, 4. Nós somos na Monte Azul, Horizonte Azul, na Rudolf Steiner e no Colégio Micael. Isso para nós, especialmente para mim, foi muito importante, porque eu já tinha guardado a certeza. E aí quando eu conheci a Monte Azul, que a gente caminhou pelo bairro, e eu já tinha lido o livro da Criança Querida, um dia na creche, já conhecia mais ou menos um pouco da história, né? Outra coisa era estar lá, ver as mudanças, conversar com uma moradora do bairro, que acompanhou, que levou, que mostrou onde era aqui antigamente, aqui como é hoje, né? Caminhar pelas ruas, ver o trabalho dentro da creche, ver as crianças, tinha os especiais sendo atendidos, tinha um auditório com a reunião de um congresso que iriam. Aquela Monte Azul é um lugar especial demais. E aí conhecemos lá, depois fomos lá em Mário, na Horizonte Azul, muito especial também, muitíssimo especial. Depois eu voltei lá. E depois da Horizonte Azul, nós fomos na Escola Rudolf Steiner. E aí, uma coisa muito impressionante. O trabalho era o mesmo. Exatamente. Só mudava o bairro. Impressionante, os brinquedos, os desenhos. Porque eu sou professora e tenho mania. Eu gosto de ver o trabalho das crianças. Eu gosto de ver o que a criança está fazendo. Então eu olho para o caderno, eu olho para os desenhos, eu olho para o que tem na sala, para entender. Esse é o meu jeito. E aí era a mesma coisa, só mudava o bairro. No bairro onde estava a Escola Rudolf Steiner, era um bairro arrumado, cheio de casas maravilhosas, outras eram casas simples. Mas a escola, o trabalho e as crianças é ser humano em outros lugares, né? Mas é ser humano. E isso me impressionou demais. Isso me deu uma alegria, porque é esse mesmo, olha aqui como isso funciona, né? Foi muito bom. Aí conhecemos o trabalho, visitamos em outro ano uma exposição pedagógica. E aí não parou mais. Não parou mais. E quantas pessoas foram com você daqui? Nessa viagem foram eu, Cida, Marpessa, Patrícia, Cássia e Solange. 6 pessoas. Comigo. 6 comigo. 6 professores. Foi muito bom. Foi uma ajuda muito grande que eles deram. Depois nós fomos a um congresso que foi no Micael do Corpo Etérico. Também fomos juntas. E ajudou a gente a estar naquela ambiência da escola. É uma coisa que é muito salutar para quem está no processo pedagógico também, né? Ajuda muito no nosso processo de autoeducação. Fortalece a gente para o trabalho com as crianças.